legal quando começa a transmissão, porque fica um monte de curioso, aí você não fala nada, fica um silêncio. Nossa, tá sem áudio, pastor. Tá com áudio faz tempo. Bom, pergunta de sempre. Quem estudou a lição? Jesus? Qual que está sendo a atividade de vocês na terça-feira? Eu, à noite, né? É, À noite estou na faculdade, segunda até quarta. tá estudando. Quem está acompanhando o Cláudio aí nesse estudo aí, na terça-feira? E nós temos que ter um dia para fazer o discipulado em casa. O que a gente faz aqui, você faz em casa. Aqui só é resultado do que a gente já vem fazendo. Entendeu? Porque a gente não desenvolvesse a atividade em casa, chega aqui e fica parecendo que é tudo novidade. Não tem novidade nenhuma. Novidade tem que acontecer lá. Aqui é o tira dúvida. Entendeu? Então precisa ter um dia da semana que o crente escolha para fazer sua reunião familiar e implantar esse núcleo dentro da sua casa. Ele chama de célula, Mas implanta na sua casa, pega a lição, estuda com o pessoal da sua família. Porque é assim que a gente vai desenvolver. Caso contrário, é isso que a gente está fazendo aqui o tempo todo, né? E a parte mais difícil para um pastor é que nem um pai. Então você que faz isso com o pastor, se prepare para receber a mesma dose. Qual que é a dose? Você fala, parece que ninguém está ouvindo. Você pede, parece que ninguém reage. Então tudo que a gente produz é a lei da semeadura, né? Você planta, por isso que tem hora que eu fico revoltado, porque eu nunca plantei isso. Eu sempre fui xiita com as coisas de Deus, muito xiita. E aí eu fico revoltado e falo assim, essa palavra está errada para mim, porque eu não plantei esse tipo de coisa. Mas a gente colhe às vezes, porque é a nossa hora de colher. Então, já que ninguém leu a lição, vamos aí para Romanos capítulo 11, verso 36. Estamos na semana da ceia. Eu ia trazer um tema novo, hoje diferente, mas ia depender da quantidade de pessoas que eu vi aqui. Senão, então, como a quantidade está normal, não alterou nada. Semana passada tinha mais gente, né? Muito mais, porque estava calor. Se esfriar, o povo já não vem na igreja. Uma caneta para mim. Romanos 11, 36. Quem encontrou pode ler. Dele, por ele, para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eterna. Amém. Do que ele, por ele e para ele são o quê? Todas as coisas. E a glória dele é o quê? Eterna. Importante você refrisar isso, marcar esse versículo e estudar. Quando você começar a reclamar da vida, reclamar dos problemas, das agruras, pensa nesse versículo aí. Porque ele, para ele, são todas o quê? Então é para quem? Para Deus. Se você estiver doente, glória a Deus. Se estiver bem, glória a Deus. Porque tudo é para quem? E para ele e por ele. Então tudo que você faz, se movimenta, tudo é para Deus. Não é nada para nós. Provérbios 16, 4. O Senhor fez todas as coisas para os seus próprios fins, e até o ímpio para o dia mau. Quem pode comentar aí? O Senhor fez todas as coisas para o seu próprio quê? Fim. Todos encontraram? Provérbios 16, 4. Então tudo que tem na terra foi criado por propósito de quem? Para quem? Até quem? Até o mal, até o ímpio, até as trevas, até o inferno. Tudo foi criado por propósito de quem? De Deus. E para servir a quem? A Deus. Depois você estuda esse versículo. Então o objetivo do universo é demonstrar a glória de Deus. Então essa é a razão do quê? De tudo.
A ciência explica desse jeito? A escola explica desse jeito? Então a razão de tudo é o quê? Deus. Para Deus. Para a glória de quem? De Deus. Para Deus. Se nós não entendermos isso, a nossa vida fica ruim aqui na terra. Olha o que a Bíblia fala: todas as coisas cooperam para o bem daquele que serve, que glorifica e tem um chamado por quem? Por Deus. Aí vamos colocar essas todas as coisas. Fala uma coisa aí que não coopera para o bem, que você acha ruim. Vai contradizer esse versículo. O quê? Falsidade. O que mais? Hã? Essa palavra é nova. Eu não entendi o que ela falou. Enganamento. Enganamento, desobediência. Não, vou explicar de novo. Todas as coisas cooperam para o bem. O que você acha que não coopera para o bem? Ele está falando que todas as coisas cooperam. Quando eu faço Pecado. pra minha vontade. O quê? Quando eu faço algo pensando em mim mesmo, pra minha Não, vontade. ainda ninguém chegou lá. Quando você ouve a sua carne, Não. o mal. O mal não é para o seu bem. Então vamos dar um exemplo aqui. Lá do... O quê? Não. Uma coisa aqui, ó. Todas as coisas cooperam para o bem, né? Tudo foi criado para Deus e para Deus. Se alguém da sua família tomar um tiro na cabeça, isso cooperou para algum bem? Se alguém foi estrupado, cooperou para algum bem? Deus tem um plano para todas as coisas. Então, todas as coisas cooperam para o bem. Eu estou falando aqui de coisas trágicas. O que você achou disso? Aconteceu com você, na sua família. Isso cooperou para que bem? Para a carne, Fala aí, Márcio. mas O espírito? é outra coisa. O mal, não. Eu estou perguntando aqui, todas as coisas cooperam para o bem. Em que coopera para o bem um parente meu tomar um tiro na cabeça? Se eu tiver salvação, No caso da minha irmã. Depois, primeiro sim, logo de cara também depende do lado espiritual ou não, porque tem gente que vai ver pelo lado do ódio, vingança. Mas eu vejo assim, antes dela acontecer tudo aquilo, ela já estava atrás de mim igual louca, orando de madrugada, vindo aqui, enfim, eu vejo assim, talvez, eu vi assim, eu até comecei a pensar nisso. O que aconteceu com ela, vários, mas, nossa, que trágico, foi mexer na cabeça, aquela coisa louca. Todo mundo chorou? Sim, chorou, porque é uma ente querida. Mas se a gente olhar pelo lado espiritual, ela hoje estaria presa, ou estaria morta mesmo, porque ela já tinha um projeto errôneo, entendeu? Tanto que das famílias, da própria família, ela já tinha um projeto negativo, entendeu? A vingança eu faço próprias mãos. Então, por mais querida que ela era, eu vi ela crescer tudo, mas se Deus permitisse que ela continuasse prosseguindo, isso ia ser desonroso e coisas trágicas, piores aconteceriam na família sim. Porque isso já estava claríssimo, assim, ninguém é idiota lá na família, nas parentela, a gente sabe que o fim dela seria esse, ou ela ia acabar com o resto da família. Porque ela não tinha dó, ela não tinha... Então vamos combinar aqui. Todo mundo concorda com a Márcia, então? Que mesmo na atrocidade, na diversidade, está cooperando para o bem? Aquele filme que o senhor colocou lá e mandou pra gente estar assistindo, É. é exatamente isso, fala sobre isso. O pai perdeu a filha, foi atropelado por um bêbado, e depois ele sofreu muito porque ele gostava muito da menina, só que porém ele não dava atenção para o jovem. E depois, quando a menina morreu, ele passou a dar atenção e pediu a Deus que desse capacidade para ele criar o jovem, porque ele não estava dando atenção para ele. Depois ele começou a voltar a dar atenção, a cativar. Ele reconheceu um erro que ele estava cometendo. Isso foi um tempo, porque a filha morreu, teve a boca, mas Quer dizer, ele teve que perder uma filha para ele reconhecer o filho. o filho e Ele dava atenção todo dia para o filho. da menina. Então, quer dizer, se você for comparar, aquele mal cooperou para o bem, porque o filho dele já estava sendo desviado para outra Hoje revolta. a minha mãe fala. Minha mãe fala assim, olha, ela fala pra minha filha, a mãe amava muito verdade. Mas infelizmente a mente dela estava totalmente voltada para as coisas erradas. Tudo dela era 880. E ela estava com um projeto de uma situação que ia dar muito problema, entendeu? E ia ser coisa muito séria. Coisa nem se fala que era coisa muito séria. Tá. Então, o caso, só resumindo aqui, não precisa entrar muito na questão da pessoa. Cooperou para o bem. Cooperou para o bem.
Fala aí, Marcos. Evitou muitas outras coisas. É meio complicado, porque assim, se a gente olhar a vida de Jó, Jó era o cara que sacrificava o filho dele, fazia isso, fazia aquilo, você vai ler a história dele lá e, assim, por uma causa, no caso, espiritual. Deus mostrava para Satanás até onde o amor do homem ia, mesmo tirando todas as coisas, mas se olhando pelo lado humano, é meio complicado entender o que Jó viveu, né? Tipo, é o que eu acho. Até a mulher dele perder 10 Não, filhos. perdeu o filho, perdeu a mulher, perdeu tudo. É tanto que os próprios amigos chegam ao ponto de falar assim, você pegou, cara, vê onde você errou, porque o que está acontecendo com você é meio complicado. Aí entra aquele ponto que o senhor falou do amigo seu lá que estava andando de moto lá e caiu, a mesma coisa. Tem coisas que é meio complicado entender, né? Mas teve um projeto por trás disso, que foi depois que ele passou por todo aquele processo, ele conheceu a Deus. Então eu acredito que o projeto de Deus era fazer com que ele conhecesse mais a Deus. É o extremo, né? O extremo. Mas sei lá, Fala aí, William. Que nem, ó, esse dia eu mandei no grupo da igreja pedindo oração por uma família que um amigo nosso perdeu a esposa dele esses dias, de 32 anos. Esse rapaz é policial. Hoje ele foi cortar o cabelo com meu pai e ele estava falando que esses dias atrás, antes da esposa dele falecer, foi a mulher de outro policial lá no hospital e fez um apelo para ela, entendeu? E a mulher tipo, passou mal só para falar de Deus para ela, porque a mulher foi liberada depois disso aí, entendeu? E ela fez o apelo e ela aceitou Jesus e Deus recolheu ela. Então eu creio que isso cooperou para o bem. Entendeu? Mas para a família já é difícil. Para a família é difícil. Então a gente está concordando aqui que mesmo que haja perdas e dores, aquilo está cooperando para o quê? Porque tudo na vida dói, irmão. Se o crente não conseguir conviver com isso, nós vamos falar aqui uma escola de maturidade. Mas tem pessoas que se desviam da fé porque perdeu um ente querido. Porque no processo da perca, você se apega a Deus. Você pede para Deus salvar aquela pessoa. Só que quem vai ter o desfecho dessa história? Está no controle de Deus. E tem hora que não tem salvação. Não tem para onde ir. Deus fala, não, agora eu vou recolher essa pessoa. Aí tem pessoas que se revoltam contra quem? Porque Deus poderia salvar? Poderia libertar, tirar aquela pessoa da morte? Mas não. Uma fatalidade igual essa que eu falei. Você viu essa casa dessa menininha lá de Perus? O camarada pega ela no céu da escola, lá, o menininho lá, leva ela até o parque ali do Anhanguera e acontece tudo aquilo, e agora ninguém sabe. A família fica como numa situação dessa? Que palavra que você leva para confortar uma família dessa, falando que isso cooperou para o bem daqueles que amam a Deus? Que é uma coisa difícil. Isso. Tem caso de um amigo seu, já faz bastante tempo. Da enxada? Não, do rapaz que foi dar uma volta de moto, você falou, como assim? Você lembra? Você Tá. Um exemplo, depois de tanto tempo passando assim, o que cooperou, você que conheceu, o senhor conheceu a família dele, o senhor conheceu hoje, com tudo isso que aconteceu? Entendeu? É meio difícil essa situação. O caso meu, no caso desse rapaz, é o mesmo caso que a Márcia contou. No caso, ele era um presbítero da igreja. Mas a vida que ele levava, tinha um monte de coisa que não dava certo. E ele estava bem firme com Deus naquela época. Essa parte só não tinha contado. Não contei esses detalhinhos. Agora eu já entendi. Então o que acontece? A hora que ele ficou firme mesmo, depois a gente foi refletir. Porque ele era uma pessoa instável. Uma hora estava firme, outra hora estava escorregando. Estava firme, estava escorregando. Aquela hora ele estava firme mesmo. A mãe da Nubia Entendeu? Quem falou Nessas isso? situações, Filipenses 1,6 encaixa direitinho. Aquele que começou a boa obra em vós irá completá-la até o dia de Cristo Jesus. Então, quando Cristo ele completa a obra, ele vê que dali pra frente, por exemplo, que só vai desviar, não vai ter como mais, ele pega e recolhe. Aí ele completa a obra e recolhe. A volta de Cristo para a pessoa, no individual. Então Deus não perde nunca, o irmão Cláudio respondeu aqui. Olha que coisa interessante. É para aquele que ama a Deus. Mas vamos imaginar, Deus não está no verão? Deus está no verão. Deus está no inverno? Deus está no vento? Deus está no meio da tempestade? Quantos navios naufragaram por causa da tempestade? E Deus estava onde? Na tempestade. Mas quantas vidas se perdeu ali? Muitas vidas. Eu vou te falar até aí, no incêndio. Titanic, aí ó. Quer dizer, tudo coopera para um propósito. De qualquer forma, vai estar louvando a quem?
Só que isso é difícil de entender. Abre aí. Teve aquele acidente que morreu o pessoal de Chapecó, sobreviveu 4 e só tem um vivo agora. É. É um exemplo também, morreu todo mundo e... Isso foi aonde? Chapecó, morreu. Ah, em Chapecó. Morreram. Sobreviveram 4, desses 4 só um ficou vivo e os demais, todo o avião morreu, todo mundo. E a represa também. Até agora está achando brumadinho. Então quer dizer, as atrocidades vão acontecer. Eu sempre falo isso aqui, a morte precisa de um motivo para acontecer. Vai acontecer. Da vida ninguém sai vivo. Isso você pode escrever. Todo mundo que está aqui, hoje eu mandei até uma brincadeira aí no grupo não, na família. O senhor, perguntaram para ele assim, a repórter, entrevistando ele. Como que você faz, qual é a receita para viver até 100 anos? Ele está completando 100. Aí você viu, ele respondeu assim, só ficar vivo, não morrer. Então quer dizer, a vida é desse jeito. Vai acontecer coisas? Vai acontecer coisas. Tem bom ânimo, você está vivo hoje, agradece a Deus. Ó, não caiu nenhum avião aqui em cima até agora. Nós estamos aqui. Tem uns pregadores que falam assim, eu fico escutando às vezes aqui na igreja. Dá um glória bem alto pro telhado cair na nossa cabeça. Eu falo, tá repreendido na hora. Que glória a Deus é esse para cair o telhado na nossa cabeça? Tem ferro aí. Só fica de ferro. Na hora eu repreendo, porque aquela palavra não tem nada a ver. Se não morrer, fica em cima do outro, quebra a coluna. Lá na Universal caiu, vocês lembram, né? Salmo 19, verso 1. Fala assim, os céus e a terra manifestam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Então quer dizer, tudo os céus manifestam. Quando eu falei primavera, verão, é manifestação de quem? Dos céus. Quantos acidentes aconteceram por causa de uma chuva? Um carro escorregou, bateu. Quantos pastores, amigos meus que eu conheci, que antigamente era diferente. Hoje é avião. Antigamente era no carro, mano. E os camaradas atravessavam o país de carro. Vários morreram na estrada. Estavam saindo de um culto, mas todo mundo quebrado, cansado. Não tinha tempo para descansar direito. Vamos dirigir, dormia no volante. Vários pregadores da palavra, vários cantores morreram desse jeito. Então, foi por causa de uma tempestade, foi por causa do clima, de alguma coisa, mas tudo isso anuncia e manifesta o que? As obras das mãos de quem? De Deus. Então o ser humano, ele vai passar por isso. Suicídio já é outra história. Porque assim, quem deu a vida? E quem tem poder de tirar a vida? A forma que vai tirar a vida eu não sei. Mas está na mão de quem? Quando eu assumo essa parte de tirar minha própria vida, eu estou renegando a Deus de tudo que significa Deus. Porque eu estou me comparando a Deus. E quando eu tiro a vida, eu estou indo direto para o inferno. Não tem como. Quando o quê? Você se mata por uma pessoa? Uma pessoa que para tirar na minha esposa me joga na frente. Não, aí é outra história. Você não se suicidou. Você sabe que vai morrer. Porque não era você com a arma. Se você dando um tiro nela, vou imaginar ele dando um tiro nela e ele entra na frente. Aí você se matou. Tá sendo muito filme, hein, Marquinhos? Tá sendo muito filme. Eu já fiz essa pergunta outra vez. E Sansão, quando deu o gol tempo, eu sabia que ele era Um suicida. Então, mas ele se suicidou. Se ele vai ser salvo, ó, eu falo sempre isso. Tá vendo todo mundo na sala aqui? Ele tá falando no caso de Sansão. Alguém sabe aqui quem vai ser salvo? A única assim que eu tenho mais certeza que viram na Bíblia, Jesus estava lá no monte, viu Elias, Moisés. Eu tenho mais ou menos certeza que esse pessoal foi salvo. Porque o restante não dá para saber. Nem eu que estou aqui, nem você. Porque a salvação é algo totalmente o quê, irmão? Individual e pessoal, e tem a ver com o quê? Com a vida que você leva. Ô bispo, Isso aqui é uma somativa. hoje me veio à mente lembrar dos cultos que a gente fazia aqui. Aí peguei uns vídeos na internet a respeito de demônios. Aí numa ocasião, um demônio usando o corpo de uma pessoa, ele falou o seguinte, o pastor entrevistando, não sabe de quem ele. Ele perguntou assim, você lembra de fulano? Aí ela deu
risada porque fulano tinha vindo para a igreja, num retiro da igreja, morreram 2 pessoas nesse acidente. Aí teve o apelo e a pessoa foi pro retiro, mas foi ali só para olhar. Não aceitou Jesus, morreu. Aí a entidade começou a dar risada e ficar feliz porque deu a alma dela, a alma dessa pessoa, para uma entidade chamada Almas Especiais. É o nome que dá. O Exu de Almas Especiais. São crentes que não são crentes de fato. É pessoas que vêm à igreja, mas que não se decidem. Então são almas especiais. Então eles veio buscar. Aí perguntou do Senhor, que morreu junto também. Aí ele falou assim, não ia falar, enfim, resolveu falar. Aí ele falou que na última hora ele fez uma oração em casa e ele foi pro culto. Ele queria aceitar Jesus, mas não tinha força. Na última hora a entidade falou que assim que ele saísse ia matar ele também. Só que aí ele aceitou Jesus no culto. E aí, coisa de minutos, ele aceitou Jesus, saiu da coisa e ele morreu, junto com esse outro rapaz. Aí ele falou assim que veio um arcanjo buscar essa alma e ele estava nervoso porque a entidade que veio buscar esse também estava tomando uma surra lá no inferno. Então a gente é muito fina o fio da vida. E os demônios ficam todos esperando que nós venhamos definhar. E ele gritava para o pastor que estava entrevistando dele: você já é velho, desiste, você está com fome desde manhã. Olha, ele sabia, você saiu de manhã, você não comeu até agora, está em jejum, você não está aguentando mais, seu corpo não tem força, desiste. Ele, maior é o que está em mim, olha para mim. Ele não olhava, ele falou assim: desiste, você quer fazer um pacto comigo? O demônio pedindo para ele fazer um pacto, que ele daria uma igreja melhor para ele poder cuidar, negociando ali, sabe? Até que houve a libertação da pessoa. E aí aquilo me chocou bastante. Apesar da gente procurar sempre pedir perdão a Deus, a gente em todo momento deve estar em constante oração, em todo momento que se desviar por um sopro de pensamento, não cai, mas toda vez que for ceder, busca oração, pede perdão, ajuda, porque a gente é tentado em todo momento e é assim para perder a salvação. Gênesis 3:8. No jardim, ao esfriar do dia, e escondeu-se o homem e sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Então Deus estava passeando aonde? No jardim. Isso aí você vê que a presença de Deus está em todos os ambientes. Estava ruim o negócio lá? Tá. A coisa estava pegando, mas Deus estava presente. Então Deus na adversidade, Deus também está o quê? Então quando você estiver pecando, lembra disso. Deus está em todo lugar. Até na hora que você está pecando. Eu estou estudando exatamente sobre isso daí que o senhor está falando. Eu até vim falando com a minha esposa no carro sobre pecado. E a maior forma de você entender se você está no processo de salvação é através do pecado. Porque dependendo da forma que você reage quando você peca, dependendo da forma que você reage quando você peca, é exatamente a forma de você saber se você vai ser salvo ou não. A pessoa que está passando por um processo de salvação, quando ela tem não quando ela se entrega ao pecado, mas quando ela tem um deslize no meio do pecado, se ela não sentir remorso daquilo que ela fez, se ela não sentir tristeza daquilo que ela fez, é porque ela está igual um ímpio, ela já está acostumada com o pecado. Porque a gente, quando pecava no mundo, fornicava, estava normal. Mas quando a gente está passando por um processo de santificação, que é diferente de ser glorificado, que é a ausência de pecado, o próprio pecado vai... Se você, na hora que você pecou, vem aquele radar e fala assim: nossa, eu não deveria ter feito isso, é porque você está passando por um processo de santificação. Automaticamente você sabe que, por você ser um salvo, você sabe que você não está fazendo a coisa certa. Agora, existe um temor. É interessante o pecado nos alertar daquilo que nós estamos vivendo. Agora, quando você tá normal, estou fornicando, o pecado vai te dar uma indicação. Ele vai te dar uma indicação. Depois do pecado. Depois do pecado. Depois do pecado. É exatamente o que o senhor falou aí de Adão. A Bíblia Pentecostal, no rodapé, na explicação da Bíblia Pentecostal, lá quando ele fala no Salmo 51, assim que o Fernando acabar aí. Vai falar. A Bíblia Pentecostal, se você estiver aí, no rodapé dela está escrito assim, a respeito da Santa Ceia: aquele que pecar, né, deve confessar. Aí ele fala assim, que aquele que participa da ceia,
sem a intenção de se corrigir. Suponhamos que eu escondi o pecado, não vou falar para ninguém, é meu, particular. Mas se eu tomar a ceia sem a intenção de não cometer de novo, se não tiver o arrependimento que o Marquinhos falou, ela fala que você já está condenado ali. Não precisa nem tocar, só o fato de participar já está condenado. E o fato de você participar a cruz de Cristo, você colocou ele novamente na cruz e você vai com ele ser acusado, né? Através de Cristo Jesus, o próprio Senhor vai estar acusando você. Lá no rodapé vai falar sobre isso, aquele que coloca na mão, examine-se pois o homem a si mesmo, e toma desse pão e beba-se desse cálice. A respeito disso. Salmo 51, a respeito de Davi, tinha pegado com pecado com Betseba, o profeta acusou ele. A Bíblia fala que Davi era um homem segundo o coração de quem? Justamente por causa desse assunto que nós abrimos aqui. Quando ele pecava, ele se arrependia. E olha o que ele fala no Salmo 51. Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a sua benignidade. Apaga as minhas o quê? Segundo a multidão das suas misericórdias. Lava-me completamente. Estava se sentindo sujo. Da minha iniquidade purifica do meu pecado. Porque eu conheço as minhas transgressões, o meu pecado está sempre diante de mim. Quer dizer, Satanás fica acusando depois que você peca, não para mais. Contra ti somente pequei. Ele reconheceu que era contra quem o pecado? Então não era contra a nação, não era contra a mulher dele, era contra Deus. Porque você é lavado e remido pelo sangue de quem? Aí você vai chorar no pé da mulher e rasga, mas diante de Deus, nada. Vamos lá. E fiz o que era mal aos teus olhos, para que sejas justificado quando falares e puro quando julgares. Eis que iniquidade fui formado, e pecado me concebeu minha mãe. Eis que amas a verdade no íntimo, e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com isopo e ficarei puro, lava-me e ficarei mais alvo que a neve. Faz-me ouvir o júbilo de alegria, para que gozem os ossos que tu quebrantastes. Quer dizer, o pecado traz o quê? Enfermidade. O osso quebrantado aqui, osso com enfermidade. Não, enfermidade. Não esconde a tua face dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Agora vem a parte interessante aqui, ó. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença. Não retire de mim o quê? O teu espírito. Isso aqui é o camarada que peca e se arrepende. Porque tem outros que tomam banho, lavam o rosto e acham que está tudo normal. O interessante, bispo, o senhor está falando isso aí, Gênesis capítulo 4, versículo 9. Já um 4, cara que pegou e não está nem aí o que ele deve fazendo. Caim mata Abel, Caim mata Abel, aí ele fala bem assim, aí diz o Senhor, diz o Senhor a Caim, onde está teu irmão Abel? Aí ele fala assim, por acaso sou eu cuidador do meu irmão? O cara não está nem preocupado que ele matou, ele está preocupado. Não teve arrependimento nenhum. Não teve arrependimento nenhum, tipo, é um cara que já é um ímpio mesmo, tipo assim, não está nem aí com nada, tipo. É exatamente isso que o senhor está falando. Se quiser, procura. A diferença de Davi. Quer dizer, não tem. Por isso que Deus falou assim: Davi pecou muito. Trouxe consequências gravíssimas dentro da casa dele. Por causa do pecado dele. Consequências gravíssimas. Não vamos entrar aqui agora. Mas Davi pode ter sido salvo. Porque ele errava e reconhecia que ele tinha o quê? Ele é um exemplo de arrependimento, tá, gente? Arrependimento. Porque o pecador, quanto mais, é isso que a gente estava falando aqui, ele peca e acha que aquilo é normal. Entendeu? Tem um tempo que ele fala assim, eu nem vou falar mais pro pastor. Vou pecar e vou resolver sozinho. Tá cheio desses. Quando confessa ao pastor, ele está transferindo a culpa. Quando a culpa cai ao pastor, ela se dissipa. Porque o pastor vai impor as mãos, vai colocar uma regra. E aquela regra é a sentença. Tudo que nós passamos aqui, não vai passar daqui. Por exemplo, até brinco com a minha esposa. Se você punir o filho, eu não posso punir de novo. Não pode ser duas leis, tem que ser a mesma lei. Então, se eu punir meu filho aqui, Deus não vai puni-lo depois. O que eu decidi para o meu filho é fato. Quando nós vamos ao pastor e confessamos, e ele nos dá uma sentença, vai ficar um tempo fora da comunhão, ou etc. Você está recebendo já a recompensa do erro. O pecado trouxe uma recompensa. Aquilo não vai te trazer de novo, mas só o fato de você aceitar aceitar a punição, aceitar a punição
e se arrepender, andar na orientação e voltar aos caminhos corretamente e não praticar de novo, isso já faz com que, diante de Deus, seus pecados sejam salvos. O Senhor Jesus disse assim: confessai os pecados uns aos outros, né? E se nós perdoarmos uns aos outros, o Senhor também nos perdoa. Isso com relação ao pecado que eu faço ao meu irmão, não os pecados que é feito contra o corpo da igreja. Então aquele que confessa e deixa, alcança o quê? Misericórdia. Só se confessar e deixar. Mas se você confessar e continuar praticando, você será réu do corpo e do sangue. Está pecando consciente. Porque o assunto não é pecado hoje aqui. Mas vamos falar aqui. Pior condenação do pecado, o que é? O pecado de Davi foi premeditado. Ele viu, ele desejou, ele consumou, arquitetou e ainda assassinou. Fez o cara ser assassinado. Então quer dizer, o cara premeditou tudo aquilo. Esse que é o problema do pecado. Você não peca assim. Eu usei esse microfone aqui, ó. Ah, vou roubar esse microfone. Não é assim que você rouba. Você vê o microfone e fala assim: meu, aquele cara não cuida do microfone. O microfone fica jogado lá e você premedita. No amanhã, tal hora, tal horário, eu vou passar e vou catar aquele microfone. Isso é um exemplo que eu estou dando. Mas tudo que você vai fazer, a sua mente maquina primeiro o mal. Entendeu? Então quando você premedita e depois você fica assim, querendo jogar a culpa para outro. Vamos voltar aqui no caso do parque lá. Tá na cara que foi aquele menino que cometeu aquele assassinato. Mas depois que ele viu a bucha que era e não sei o que, ele começou a querer jogar. Eu vi alguém, caveirinha, eu vi não sei o que, começou a arrumar conversa. Primeiro momento ele saiu já do lugar e falou com segurança: tem uma menina morta ali. Eu vi uma menina morta, eu vi. Se ele que estava com a menina na mão dele. Aí beleza, engoliram a história dele. Chegou em casa, a consciência dele começou o quê? Aí ele chama a mãe e fala assim: não, mãe. Aí começa a confessão. Então quer dizer, o pecado, ele vai ser só assombração. E ele mata a pessoa. Porque se você não resolve, irmão, uma coisa mal resolvida, fica a vida inteira te martelando. Brasa viva, né? Brasa viva. Isso que o presbítero falou aqui é verdade. Quando você abre a boca e confessa, você está transferindo. E está tirando de cima de você o quê? O peso. Um alívio que dá. Porque você largou aquilo e já passou para frente. Ok? Vamos aí em Êxodo agora 33, 18. Nós estamos falando sobre Deus estar em todos os lugares. Tudo que existe é por uma razão, para Deus. 33, 18, 19, 20. Então Moisés disse: peço que me mostres a tua glória. O Senhor respondeu: farei passar toda a minha bondade diante de você e lhe proclamarei o nome do Senhor. Ele lhe proclamarei o nome do Senhor. Tem misericórdia de mim, de quem eu tive misericórdia, e me compadecerei de quem eu me compadecer. E acrescentou: você não poderá ver a minha face, porque ninguém verá a minha face e ele verá. Disse mais o Senhor: eis aqui um lugar perto de mim, onde você ficará sobre a rocha. Quando a minha glória passar, eu porei você numa fenda da rocha, eu cobrirei com a mão, até que eu tenha passado. Depois, quando eu tirar a mão, você me verá pelas costas, mas a minha face ninguém verá. Essa versão que eu estou usando é a nova versão atualizada. A glória de Deus tem várias formas de manifestar. O ser humano comum consegue ver a glória de Deus? O que aconteceria se a glória de Deus estivesse manifesta aqui, você conseguisse ver Deus? O que ia acontecer com você? Desmaiava, morria na hora. Você já viu algum filme que a nave espacial está indo em direção ao Sol? O que acontece com aquele povo? Tá todo mundo gritando, estão em direção ao Sol com a nave. Começa a pegar fogo tudo, você vê só a caveira. Derrete tudo. A glória de Deus não tem como explicar e não tem como você ver. Não tem como o ser humano olhar para Deus. Tá? Por isso que está falando aqui, ó.
E disse Deus mais: não podereis ver a minha face, porquanto homem nenhum verá a minha face e viverá. Tem anjos que assistem diante de Deus e estão com o rosto o quê? Cobertos, não tem como. Parece que teu olho vai... Parece não, se você olhar é que nem se você ficar olhando para o sol. Vai apagar teu olho, vai ficar escuro, não vai chegar mais nada. Já dei esse exemplo aqui, um refletor grandão, aqueles que usam no ginásio de futebol. Se tivesse um aqui atrás de mim, você estava conseguindo olhar para mim aqui assim? E aquilo só é o quê? Um refletor. Já imaginou a glória de Deus, o resplendor dela? Então nenhum homem consegue ver a glória de Deus, mas Moisés queria ver a Deus. Como você está numa intimidade com alguém que você conversa e tal, e ouve a voz e não consegue ver? Ele ficou maluco, eu quero ver. Aí Deus falou para ele: esconde ali na frente do quê? Só a minha presença. E quando Moisés desceu do monte, como é que ele estava? Resplandecendo. O povo que estava lá embaixo não conseguiu olhar para Moisés. De resplandecer só porque passou a presença de quem? Ô bispo, uma coisa. A Bíblia diz que viu de costas. E a palavra do Senhor diz que a frente do Senhor é luz e por trás é trevas. Então, mesmo as trevas, teoricamente, é uma luz muito forte. A luz dissipada do Senhor seria mais ou menos assim. Você está conjecturando. Porque assim, se você deu o exemplo da luz atrás de você. Eu não consigo ver o teu rosto, mas o que tiver na sua frente, por exemplo, se a luz está nas suas costas, o que tiver na sua frente eu consigo visualizar, vislumbrar, mas como reflexo, seria isso? Tá, mas eu não posso afirmar. Não posso afirmar. Isso, deixa eu conjecturar também isso aí. Isso é conjecturar. Ó, A gente devagar nas ideias. como Moisés não estava no livro de Gênesis, ele não estava nos 5 livros, ele escreveu os 5 primeiros livros. Eu estava estudando sobre esse tema aí. E o rapaz, a conjectura estava falando bem assim, que por ele ver a simbologia de ver Deus de costa, foi por isso que ele conseguiu enxergar de Gênesis até o período dele ali, que é do Êxodo. Porque como que ele escreveu aquilo ali? Sendo que ele não estava vivendo nada. Conjecturando, estou falando que é isso. Mas esse período que ele veio de costa, é como se Deus estivesse falando assim: eu vou te mostrar algumas coisas que estão para trás e você vai escrever. É a revelação. É revelação, entendeu? Foi tudo através da revelação. Ele diz aqui, ó, no 18, prosseguiu Moisés: mostra-me a tua glória. Então, quando o Senhor mostrou a glória dele, ele mostrou. Deus não é eterno, ele não é o presente, passado e futuro. Então, quando ele mostrou. Foi só um vislumbre. Quando ele já deu para escrever 4 livros. Entrou na glória e a mente dele se preencheu do que havia. Ó, toda vez que algum irmão aqui, um irmão, igual hoje teve um monte de irmão que teve visão, aí sonho. O cara sonhou tão rápido, mas para escrever, meu Deus, é uma novela aquilo. Verdade. E quando grava áudio, eu fico assim: acaba o áudio logo. Acaba. Nossa, mas tudo isso de sonho. Agora imagine Moisés, que passava 40 dias aonde? Falando com Deus lá, separado. Deus trazendo revelações para ele. É loucura. Loucura total. Ó, falar 40 dias, cuidado aí. Um louco agora recentemente morreu. 30 dias. Fazer um jejum de 40 dias. Com 28 dias o corpo dele ele morreu. Morreu. Não teve coisa. Não é o primeiro, não. Tanto Jesus quanto Moisés morreu vários, foram assim. separados. Jesus foi compelido ao deserto para ser tentado, né, e ali jejuou 40 dias e 40 noites. Então, ele entrou. Se você olhar o versículo abaixo, está dizendo assim que os anjos os assistiram. Então, eles estavam diante dos anjos. Quando Satanás levou ele para os lugares, mostrando ele não estava no âmbito material, ele estava no âmbito, uma esfera espiritual. E na esfera espiritual é como realmente o bispo falou, é como um sonho. Você passa dias, para você passou minutos ou horas. É como você está orando. É outra dimensão. Orando a Deus, já aconteceu algumas vezes comigo, para a glória de Deus, ajoelhar e você levantar, o culto acabou, os irmãos foram embora, sabe que você tem a chave e nem ligou para você. Quando você acorda, volta assim no corpo. Meu Deus, eu falei, oi Jesus, tudo bem, amém? Já acabou o culto, já, né, sabe? Passou 4 horas de oração, meu joelho não doeu, não senti nada. E eu senti a glória de Deus tremendamente, mas as horas passaram e eu não senti elas.
Bispo, então pode ser que quando Moisés está falando, ele viu uma visão, ele não viu Deus, ele viu uma visão, é isso, Deus? Não, a presença só a presença. Sabe quando você está assim parado, você sente que está chegando alguém, mas você não está vendo? Você sabe que passou alguém ali. Aí você dá uma olhada e não tem mais nada. Porque se ele olhasse, ele teria morrido. Então foi só a presença. Foi a presença mesmo. Bom, vou voltar aqui. Qual é a forma então, já que Deus é inacessível, de Deus se revelar ao homem? Quem responde aí? Oi? Pergunta de novo, Bispo. Eu não. Foi pra feira, perdeu a cadeira. O pessoal tava me ouvindo aqui. Foi pra feira, perdeu a cadeira. Abre aí, Hebreus, capítulo 1, verso 3. Hebreus 1, 3. O qual, sendo resplendor da sua glória e a imagem expressa de sua substância, e sustentando todas as coisas com a palavra do seu poder, depois de fazer a purificação dos pecados, sentou-se à destra da majestade, nas alturas. Pode continuar? Tem mais coisa. Não, parou aí. Então, se Deus é inacessível, qual é a forma dele se manifestar ao homem? Através desse versículo aí. Pela sua palavra, a irmã falou aqui. Quem mais concorda? Fala aí, João, você está quieto hoje? Você está mais vocês dois juntos não, hein? A irmã falou pela sua palavra. João, Evangelho de João, capítulo 1. O verbo se tornou o quê? E habitou aonde? Então, se Deus é inacessível, através de quem que ele se manifestou? Através de Cristo Jesus. Então a resposta certa é essa. Nem o olho conseguiu ver a quem? Mas através de Jesus você vê quem? Então a manifestação de Deus é através de quem? Do seu Filho. Então através de Jesus você contempla Deus. Ok? Primeiro a gente faz aquela bagunça todinha. Você mostra que ninguém tem acesso a Deus mesmo, não tem? Na lição falou, aqui no 5A, graças a Jesus já não somos mais ignorantes a respeito de Deus. Isso. Graças a Jesus, o verbo se tornou o quê? A palavra, né? Carne. E habitou o quê? Então Deus é inacessível, mas Jesus veio. Jesus era o Deus o quê? Encarnado, crente. Jesus era quantos por cento Deus? 100%. Tá bom. E quantos por cento homem? 100%. Mas aqui falou outra coisa aí. Mas Jesus se esvaziou de toda a sua o quê? Glória. Imagine se não tivesse um objetivo, com todo aquele poder. O que ele teria feito? Quando os camaradas começaram a xingar ele, bater. Ô bispo, eu acho que foi por isso que Satanás levou ele no monte. Porque assim, ele se esvaziou da glória. Foi. Aí ele mostrou tudo o que pra ele? Toda a glória. Então, aí ele Da terra. Mas ele que se esvaziou. Se ele desse o pé e falava assim, ele tava querendo um pezinho, tipo assim, ó. Não é, Jesus não tinha fraqueza. Não. Mas ele se esvaziou de todo o poder que ele tem. Satanás apresentou exatamente. Para testar. Só para testar, né? Eu discordo na frase que você disse, Jesus não tinha fraqueza. Ele tinha fraquezas, porque ele chorou. Na parte homem. Mas ele não 100% pecou. homem. Então se ele não pecou. Se ele não pecou, ele não tinha fraqueza. É porque naquela hora de Getsemane, ele fala assim, Pai, se possível, Tira de mim, cara. Aquela hora ele estava querendo sair fora. Mas não era possível. O pai falou, se vira, meu filho, é tua vez agora. Tu vai para a cruz mesmo. Ele só não cedeu. Entendeu? Naquela hora ali ele não está aguentando mais. As dores estavam demais. Ele já tinha o vislumbre do que ia acontecer. Se possível, tipo assim, não por ele sair, como resolver esse problema? Não tem como resolver.
A parte do corpo vai ter que passar por isso. Cumprir o propósito. Por isso que o Senhor diz que Ele nos coroou, né? Ele fez o ser humano e coroou o ser humano. Com glória. Possivelmente por causa do sacrifício que Jesus fez, ao descer, sentir as dores do ser humano, e aí vendo que pôde ser vitorioso, dando ao homem também o poder de se dominar e vencer a si mesmo. Essa parte que o Pedro está falando é importante. Vai lá para Efésios, capítulo 1. Você vai crescer um dia. Vou esperar. Obreiro pequeno. Efésios capítulo 1. Versículo. Começa do 3 aí. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com toda a bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Continua? Espera aí, volta aí de novo. Nos abençoou o quê? Nas regiões celestiais em Cristo. Ó, coisa interessante. Com toda a bênção espiritual. Todas as bênçãos espirituais estão o quê? Porque Cristo já triunfou. Quando ele morreu naquela cruz, que vai a última gota de sangue, quando ele desce no inferno e toma a chave, tem uma escuridão sobre a terra, não tem? Aí uma voz diz assim: esse é meu filho o quê? Amado. Hoje eu o quê? Te gerei. E aqui vem falando assim que Cristo nos elegeu antes da fundação do quê? Do mundo. Você já estava eleito. Nele, né? Nele. Aí fala assim que todas as bênçãos já estão liberadas através de quem? Então quando você aceita Jesus, todas as bênçãos que contêm o nome de Jesus, todo o poder, toda a autoridade, tudo que está contido em Cristo, você tem direito de ter acesso. Está aí um segredo importante quando a pessoa aceita Jesus. Não sei se todos passaram por isso, mas quando a gente aceita Jesus, tudo que você pede, a gente não é instruído, então a gente não pede. Mas tudo que você pede quando você aceita Jesus, naquela semana, no mês, acontece tudo. Se eu bem soubesse, eu tinha ficado logo milionário. Olha lá, o verso 5 de Efésios, capítulo 1. Nos predestinou para filhos da adoção, por Jesus Cristo, para mesmo segundo o beneplácito da sua vontade, para o louvor da sua glória e graça, pelo qual nos fez agradáveis a si no amado, em que temos redenção pelo sangue, remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça. Ele nos tornou abundantemente para conosco em toda sabedoria e prudência, descobrindo o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propuseram em si mesmo. Quer dizer, irmão, você está com a bola toda, leia o resto depois. Eu acho que é Salmo 85, 80 alguma coisa. Ele fala que nós somos iguais a Deus. O homem é igual a Deus. Tão poderoso que o homem tem no mundo. Tem uma linha de teologia que a gente não segue ela, que fala que você é um Deus. E você tem que ter cuidado com isso. Umas palavras, por isso Isaías. Tem que ter cuidado com isso. E quando as pessoas falam que eu já ouvi isso, que somos um pequeno Cristo, né? Pequeno Cristo? É, isso mesmo. Essa é a mesma ideia. Isso mesmo. Porque quando eu estou pregando sobre isso, que eu falo às vezes assim, tudo que Cristo passou, você vai passar. Você não é um cristão? Você não está seguindo o cristianismo? Então você vai ter seu momento de redenção, de glória, nascimento. Depois você vai ter seu momento de perseguição. Você vai ter seu momento que vão crucificar você. Só que o desfecho de Cristo, você viu que ele falou assim, se possível na hora da aflição, você vai pedir para sair. E tem a hora que Satanás vai negociar com você também. Então se você vencer todas as etapas, vai ter redenção no final. Porque Jesus foi tomado o quê? A ressurreição do corpo, da matéria, etc e tal. É o que vencer, né? É o que vencer. Então você vai passar por todo esse processo. Então nós somos Cristo na terra. Nós fazemos o cristianismo e praticamos. Então quando você começa a sua missão, você vai passar por tudo aquilo. Eu vejo algumas igrejas que faz aí, ó. Estamos no ano de José. Aí eu falo assim, irmão, você quer estar no ano de José? Como que é? De escravo a governador. Mas você viu o processo para chegar lá?
É fácil? Casado com ele do governador. Ó, o governador é bonito. O negócio é você sair vivo do outro lado. Um versículo aqui que é bem interessante, que as coisas estão liberadas. Eu acredito que essa parte aqui é tipo que eu vou falar pro senhor aqui, ó. O senhor tem seu carro. Eu sou filho do senhor. Só que eu não sou habilitado. O senhor deixa eu andar no carro do senhor? Por quê? Porque senão você vai cometer infração. E eu não estou preparado para aquilo. Preparado. Então, assim, se a gente conseguir entender que a gente tem que estar preparado. A maioria das vezes a gente não recebe as coisas porque a gente não está preparado. Está preparado. Não adianta. Porque se você ler o último versículo de Efésios 1, você vai ver assim, ó. Ele sujeitou todas as coisas aos seus pés. Está sujeitado a ele. É a mesma coisa aqui embaixo na terra. Por que as bênçãos não chegam? Porque a gente não está preparado. As bênçãos estão tudo liberadas. Teu carro já está pronto. Tua casa, teu casamento, tudo. A empresa que você quer. Pode dar uma lida? Pode ler. Nessa versão eu gostei da versão. Ei. Ele lhe sujeitou todas as coisas debaixo dos seus pés, para ser cabeça sobre todas as coisas. Aí, vírgula, o deu à igreja, o qual é o seu corpo, completamente daquele que enche tudo em todas as coisas. Então ele recebeu e deu para a igreja. Só que aí o povo não estuda, não busca, não quer saber do conhecimento. Ele mesmo deixou cigais e prossigais a conhecer o Senhor, mas o povo não conhece, então não toma posse. Não toma posse, os demônios fazem o que quer. Acho que é um versículo de Lucas que explica melhor isso aí, Deuteronômio 28. Só que se você ler um pouquinho antes, fala que todas as bênçãos virão o quê? Correrão atrás de ti, virão sobre ti. Só que assim, antes um pouquinho tá falando assim, ó, se obedecerdes os mandamentos do Senhor, teu Deus, lei, blá, 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 que hoje te ordena. Não entendi, Vitor. Os mandamentos do Senhor teu Deus que hoje te ordena. Isso, se assim, quer dizer, uma ordenança. Se a gente conseguisse entender que a gente tinha que estar preparado, é igual um filho. Minha filha pede um monte de coisa pra mim, só que tem coisa que ela não está preparada para receber. Igual, eu vou dar meu carro e falar assim, filha, sai andando. Ela não vai sair, ela vai acabar com o carro. Então, entendeu? É a mesma coisa. Eu acredito que no mundo espiritual é igual o José, né, bispo? Foi exatamente o que o bispo falou de José. José teve que passar por um processo para entender o povo que ele ia cuidar, para ele ver como funcionava. Aí o pessoal falou, não, a gente tem que ser igual o José. Rapaz, José se lascou. Foi chamado de adúltero. Não, adúltero não, foi chamado de... Eu esqueci o nome da palavra agora. Não é. Estrupador. Você quer passar por isso? Foi chamado de estrupador, foi chamado de louco pelo pai, de falar, viu o sol, viu a luz. Não, foi vendido. Louco, foi vendido. Quem quer passar por isso? Existe todo um processo. Tudo coopera pro bem. Então aí tudo coopera pro bem. Tá entendendo? É bem complicado. Uma coisa interessante aí pra gente concluir, que já deu a hora. Já passou o nosso horário. É 1 minuto, falta 1 minuto, o relógio está errado. O que acontece? Eu agora. Nós vamos passar por provações na terra. O diabo pede todo dia para retalhar você. Todo dia Satanás está com um pedido. Vamos imaginar aqui. Eu não sei quem é o dono do Bradesco, mas se ele te desse um cheque em branco e falasse assim, preenche do valor que você quiser. Cada pessoa coloca de valor. Eu ia falar quantos tem no banco. O tamanho total. A resposta para cada pessoa na Terra seria diferente. Porque cada pessoa tem um nível de sabedoria diferente. Para uma criança seria o nível dela, seria 12. Vai ver que o dinheiro dele está no banco Itaú. Vamos voltar. Se o camarada chegar e dar um cheque para você em branco, nós somos limitados. Porque Jesus já deixou esse cheque assinado para a gente. Todas as coisas você pode no nome dele. Só o que você tem acesso hoje? Leva uma vida medíocre. Você não usa nem o poder nem a autoridade que já foi te dado isso aí. Já está disponível para você. Que é ilimitado. O cheque foi assinado com o sangue dele. E a morte dele e a ressurreição dele. Que nos dá direito a todas as coisas. Tem que merecer. Não, aí você está entrando em outra questão. Estou falando através de Jesus, está tudo liberado. Você tem acesso a tudo isso. Ele fala assim que você já não é mais amigo dele, mas agora você é filho. Filho da adoção. Então em Cristo você pode o quê? Todas as coisas. Só que o que acontece com a nossa vida? A nossa mente está condicionada.
Se eu chegar e sentar com você na sala, o Marquinhos falou ali uma coisa. Qual o valor que você tem na conta? Mas não seria assim. Ah, você ia pensar assim, vou dar um exemplo aqui. 100 mil pra mim tá bom. Hoje em dia tá difícil, né? Hoje em dia tá difícil. Assim, O senhor, por É de 1 exemplo, milhão pra cima. vamos colocar na sua posição. Se falar, desse o seu cheque em branco, você ia pensar, vou pegar o valor para comprar um terreno da igreja, mas só que não só um terreno, ia ser vários terrenos para construir todas as igrejas. Uma franquia, né? Entendeu? Tem que fazer as coisas. Mesmo que tenha me dá uma semana para eu pensar em pensamento. Fazer as contas. Não, se a pessoa falar pra você, o cheque tá em branco aqui, pode preencher, fica tranquilo. Ele liberou pra você, não falou o valor. Tem que ser agora. O que eu quero que vocês pensem? Em Jesus, você tem acesso ilimitado. Lê Efésios 2 depois. Nós lemos 1, depois você leu 2. É acesso ilimitado. Só que o que a gente faz com isso? A vida que você leva hoje, você está feliz com ela? Como que Cristo separa todas as coisas? Isso é fortinho, porque ó, se a gente, ó, pensando pequeno, o Criador usou as mãos de Jesus para produzir tudo. E ele disse que nos deu. Satanás é fruto da criação do início. Foi dado a ele um planetinho, mas todo o universo, com tudo que ainda nós não conhecemos, é tudo nosso. Olha o poder de tudo isso. Você tem acesso a tudo. O cheque é em branco e é no nome de Jesus. Só que o crente não sabe orar e não sabe pedir. Corta a minha gravação aí, já deu já. Olha o que Jesus falou para os discípulos dele. Olha a palavra de Jesus que é profunda para analisar. ele mandou vigiar, né? Tudo que pode cortar.